Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e estou trazendo para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel. Hoje, olha aqui, ó, revista nova, tá? Já é a revista aqui de 2026. Vou rapidamente falar para ela de vocês. Vai tratar sobre o seguinte tema, a seguinte temática, né? Os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Cristo, tá? Essa revista, ela vai trazer 13 lições, é uma temática muito boa, bem espaçada, bem diferente da revista anterior, que falava de personagens, né? E aqui a gente vai abranger algumas temáticas dentro de determinados momentos da Bíblia, lógico, sempre falando sobre os discípulos de Cristo, né? Tendo como base os discípulos de Cristo. E logo aqui na primeira lição, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Eu estou gravando aqui, essa lição vai para vocês aí no dia 29 de dezembro, tá? Já quero desejar a você um feliz ano novo e um próspero 2026. Antes que eu me esqueça, porque eu esqueço muito rapidamente, mas essa lição vai ser ministrada para você no dia 4 de janeiro, primeiro domingo do ano, tá? Antes que eu me esqueça, antes de mais nada, vou pedir para que você já deixe o like nesse vídeo. Isso ajuda a divulgar o material que eu faço aqui. Toda segunda-feira tem um vídeo, eu lanço um vídeo aqui no canal da EBD, da aula que será ministrada no próximo domingo. Então você tem tempo para estudar, tirar dúvidas, coletar material, inclusive no primeiro link do comentário fixado aqui no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo, vai ter um link para o nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente troca informação de revista, slide, lembrancinha para você dar aí você que é professor, né, para dar aí para os seus alunos. Enfim, a gente se conhece melhor, troca uma ideia e cada um ajuda o outro. Temos várias pessoas ali se ajudando, tá? O que mais? Se você ainda não está inscrito, considere se inscrever, ajuda o nosso canal a crescer também. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu já falei demais, a gente vai seguir. Então, vamos em frente. O texto áureo traz Colossenses 3,10, que diz o seguinte: E vos vestides do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A gente termina a revista de 2025, né, falando um pouco sobre Paulo, e já começa 2026 com uma citação de Paulo. Paulo aqui, ele está usando a metáfora sobre vestir-se, né? Ele não está apenas pensando um contexto poético, mas uma questão de transformação. No contexto que essa carta de Colossenses aqui ela foi escrita, a questão da vestimenta naquela época, ela dizia muito sobre a pessoa. Ainda hoje é assim, não é verdade? Fala sobre a identidade, fala sobre o status, fala sobre a função social daquela pessoa. Por exemplo, quando a gente vê um policial, um guarda, um médico, a gente já sabe pela roupa. Então, a roupa, a vestimenta que a pessoa está usando, ela diz muito a respeito daquela pessoa, né? Quando ele afirma aqui no texto, vestimos do novo, Paulo com isso não está querendo dizer que a conversão é um remendo, né? Ou um reparo daquela antiga natureza, mas uma troca completa de identidade. Se você reparar o verbo aqui, renova, ele está no presente, né? Indica uma ação que ela é contínua, que se renova para o conhecimento, se renova para o conhecimento. Então, é algo contínuo, é algo que vai acontecendo dia após dia, né? Indica uma ação progressiva do Espírito Santo, que vai agir diariamente, né? Como foi dito, com o objetivo de santificar e restaurar a imagem de Deus, que foi distorcida pelo pecado, mas agora que está sendo reconfigurada em Cristo. Também a palavra aqui,
conhecimento, no mesmo versículo, ela não está falando apenas de informação ou de bagagem teológica, mas um conhecimento de relacionamento e também experimental com o Criador. Muitos falam que conhecem a Deus, mas poucos realmente tiveram algum tipo de experiência que pudessem experimentar algo palpável realmente com o Senhor. E aí, a nova roupa que é dita aqui, ela não é um terno que você usa no domingo para sinalizar que você é assembleano, né? Mas é uma evidência de que agora nós somos discípulos, né? Não apenas confessando com a boca, mas uma vida que seja coerente com a nova direção que agora nós estamos tomando. Verdade aplicada diz assim: o discípulo de Cristo anda em novidade de vida, não mais dominada pela natureza pecaminosa. Antes de Cristo passar pela sua vida, você não só pecava, como você também era escravo do pecado, incapaz de resistir à sua própria natureza caída. Mas aí, a novidade de vida, ela não é uma promessa de que agora nós não vamos pecar mais. Lembre-se que nós ainda habitamos num corpo que é corrompido pelo pecado. Mas é uma garantia de que o pecado perde agora o domínio legal e prático que ele tinha sobre a nossa vida. Como reafirma os pentecostais, o batismo com o poder, o dunamis, né, a explosão para resistir ou abster-se de antigos desejos, algo que na antiga natureza era impossível. A gente se entregava sem sequer fazer força, né? E por que é tão difícil e tão doloroso para o crente resistir, nesse novo contexto, às coisas que ele fazia com bastante naturalidade, mas coisas essas que não agradavam a Deus? Eu quero ler com vocês o trecho que vai justificar essa nossa resposta. Ele está lá em Efésios 2, 1 ao 5. Vamos ler aqui. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu grifei aqui 2 vezes: ele nos deu vida. Aqui está, na verdade, a resposta. Por que antes a gente fazia, não sentia nenhuma dor, e agora a gente quer fazer ou a gente faz, a gente sente um incômodo? Porque nós estávamos mortos, como Paulo fala. Estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas ele nos deu vida. Morto não sente dor. Nós agora estamos vivos. Nós agora sentimos a dor daquilo que nos trazia prazer, mas gerava conexão com a morte, né? Você pode até dizer: ah, mas eu sou crente de berço. Eu nunca experimentei isso. Eu a vida toda, não dá nem para nascer dentro da igreja, né? Mas meus pais são crentes, eu sou filho de crente, fui crente a vida toda, nunca fiz essas coisas aí. Por que me dói tanto querer fazer? Por causa da curiosidade, né? Se o pecado não gerasse, ainda que temporariamente, algum tipo de prazer, quem pecaria? Então, aquele que nunca experimentou, tem a curiosidade de experimentar, porque minimamente aquele pecado, ele gera um prazer, tá bom? Objetivos da lição: reconhecer o valor do arrependimento para a vida cristã, ressaltar que em Jesus Cristo somos nova criatura e saber que Cristo nos ofereceu uma nova vida. Texto de referência traz Romanos 6, vamos ler do versículo 2 ao versículo 6, diz assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, com o Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, ainda andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Paulo aqui ele faz uma pergunta retórica. Devemos permanecer no pecado para que a graça abunde? A resposta dele não é só uma negativa, mas ele explica, né? Você não pode fazer isso porque você mudou de essência, né? Olha, você não era crente, agora você é crente, você vai andar do mesmo jeito, da mesma forma? Você espera que Cristo faça a obra dele por completo sem que você se esforce só um pouquinho? Né? A verdade é essa. E não é só um pouquinho, não. É se esforçar bastante para manter essa natureza que o Senhor agora está nos dando. Quando ele usa, né, quando Paulo usa aqui a figura do batismo, ele não está apenas citando o ritual de descer as águas, né? Mas a realidade que esse ato de descer as águas representa uma imersão na morte de Cristo. Muito embora o nosso velho homem tenha morrido diante de Deus, com todas aquelas atrocidades que ele comete, né? A gente precisa estar atento e alerta para que esse velho homem não retorne. Essa é a nossa luta diária contra a morte. Contra a carne, perdão. Introdução. Nessa lição, veremos a necessidade do ser humano se arrepender e crer em Jesus Cristo, a partir do anúncio do Evangelho e pela ação do Espírito Santo. Ao nos tornarmos discípulos de Cristo, passamos a viver como novas criaturas, não mais dominados pela natureza pecaminosa, mas andando segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Aqui a gente vai se deparar com o marco zero da caminhada do crente, o arrependimento e também a fé. Nós entendemos que, após a queda, o ser humano ele entra num estado de morte espiritual, incapaz de sozinho reatar a comunhão que ele perde com Deus lá no Éden. Por isso, o Evangelho ele não é uma boa ideia, ele não é uma grande filosofia de vida, mas ele é o poder de Deus para resgatar o homem da nação eterna, para resgatar o homem do seu próprio pecado. Tanto Jesus quanto João Batista, eles não pregam uma mensagem de conforto, mas uma ordem a arrependei-vos, né? Descartar essa entrada descartar essa entrada no Evangelho sem o arrependimento não é uma entrada, é uma religiosidade, né? E aí, o arrependimento bíblico, ele é mais do que um sentimento de remorso ou de culpa. Ele é a resposta à ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro ponto, uma nova dimensão de vida. Após a queda do primeiro casal, todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa e, como consequência, a morte atinge a todos. O pecado causa separação entre o ser humano e Deus. A restauração dessa comunhão ocorre quando o pecador atenta para o chamado de Deus e lhe obedece, como vemos por intermédio de João Batista, Jesus Cristo. Arrependei-vos. Essa necessidade de arrependimento continuou sendo enfatizada pelos apóstolos após a ascensão de Jesus. Logo no início do seu ministério, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A teologia, ela é muito certeira quando ela dá o diagnóstico do problema da humanidade. A gente não sofre por causa de uma má influência ou uma falta de educação que a gente não recebe dos pais, uma educação que é moral, né? Mas a natureza caída que é herdada de Adão. Paulo explica lá em Romanos 5 que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Com isso,
se criou um abismo entre a criatura e o Criador. Viver na dimensão da queda significa viver sendo governado pelo príncipe desse sistema, como a gente lê lá em Efésios 2, né? Como filhos da desobediência. Como foi dito no outro slide, né? No texto que nós lemos, ele comanda esse sistema atual. E aí, é como se você vivesse marcado por uma morte espiritual, onde, por mais que a gente tente preencher o vazio com coisas do mundo, com conquistas, com riquezas, com relacionamentos, com um filho, né? A sensação de separação de Deus, ela sempre vai permanecer latente, né? Quando a gente reconhece o nosso pecado pela ação do arrependimento e a gente muda a rota, a gente deixa de estar à deriva. A gente tem uma frase do filme Alice no País das Maravilhas que diz o seguinte: para quem está perdido, qualquer caminho serve. Para a gente só tem um caminho que serve. O único caminho é Cristo. Qualquer outro caminho não irá nos levar à salvação. Então Cristo é o único caminho. Ele se coloca, e verdadeiramente é, o único caminho, né? Quando Jesus e João Batista, eles dizem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, isso pode parecer em algum momento uma ameaça, mas não é, né? É um convite para que nós possamos sair de um sistema que só gera morte. 1.1. O arrependimento é uma ordenança, diz assim: no Antigo Testamento, os profetas tinham a incumbência de confrontar o povo e pregar a mensagem do arrependimento. Alguns deles falaram ao povo sobre a importância de voltar-se para Deus mediante o arrependimento sincero. A advertência dos profetas era para que os israelitas se arrependessem de suas iniquidades e se voltassem para Deus, abandonando a vida de pecado para fazer o bem. Muitos acreditam que os direcionamentos de Deus são conselhos sábios apenas, né? Ou sugestões para uma vida melhor. Mas Deus, ele é enfático. O arrependimento, ele não é uma sugestão, ele é uma ordem, uma ordenança, né? Desde os profetas antigos até o próprio Jesus, a palavra de ordem nunca foi: se vocês quiserem mudar, se vocês quiserem se arrepender, é com vocês. Mas a palavra sempre foi: arrependei-vos. Deus, sendo santo e também soberano, ele não negocia com o pecado, ele ordena o arrependimento, porque é o único caminho para que o ser humano não seja destruído pela própria iniquidade. O Espírito Santo, quando nos convence do pecado, ele com isso não abre espaço para um debate, para que a gente venha justificar: eu estou pecando por causa disso, eu estou fazendo isso por causa daquilo outro, né? Ele está emitindo um decreto de misericórdia, mostrando o que está em inconformidade, o que está errado e como resolver, né? Sabe quando cai a ficha do ser humano e ele fica pensando: e agora? O que eu fiz? O que eu vou fazer? Não dá para viver desse jeito. É esse o mecanismo que Deus usa para trazer de volta essa pessoa à realidade, tá? A única forma aceitável de responder a isso, a esse chamado de Deus, é com obediência, que por sua vez vai se manifestar numa atitude. 1.2. O arrependimento conduz à salvação, diz assim: Paulo ressaltou que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Voltar à presença do Senhor, portanto, só é possível pelo arrependimento, que é crucial para sermos novas criaturas. Cabe dizer que se arrepender não significa apenas se entristecer pelo pecado, mas inclui decidir mudar. Ao anunciar o reino, Jesus ordena que todos se arrependam para serem salvos. Ninguém, por mais moralmente correto que possa parecer aos olhos da sociedade, possui créditos suficientes para comprar ali o seu ticket, a sua entrada
para o céu. Todos nós estamos naturalmente em déficit ou em dívida com o Senhor. Sobre esse cenário que o arrependimento aparece, né, como única alternativa. E aí a gente não está falando de uma questão de mérito. Nós nos arrependemos, então agora eu estou arrependido, a minha dívida está paga, vou para o céu. Não, né? Mas é uma atitude que é imprescindível para receber a graça da parte de Deus. É reconhecer a sua pequenez, é reconhecer o próprio pecado. Sem o arrependimento, a cruz que Cristo carregou e foi pregado nela não passam de um evento histórico, sem qualquer efeito prático nas nossas vidas. Como bem destaca o bispo no comentário aqui na revista, enquanto o ser humano tentar de alguma forma se justificar, eu não sou tão ruim assim, eu ajudo os pobres, ele vai permanecer perdido. Nós precisamos de Cristo, precisamos do Espírito Santo para nos tornarmos santos. Não há nada que na força do braço nós possamos fazer para merecer entrarmos no céu, tá? E aí, a salvação, ela só entra na nossa casa quando a gente entende que o nosso senso de justiça, que está deformado lá pela queda no Éden, ele cai por terra e a gente entende que nós precisamos do Senhor. O Senhor não salva aquele que se faz de vítima, mas ele abraça quem se declara culpado e clama a ele por socorro. É aquela grande diferença entre Judas e Pedro. Ambos pecaram, ambos traíram. Judas sente remorso, tenta devolver o dinheiro, mas ele vai e se enforca. Pedro nega Cristo, chora amargamente, mas volta para os irmãos e corre para o túmulo vazio ao ouvir que Jesus já havia ressuscitado. 1.3, o arrependimento e a nova criatura. Ser uma nova criatura em Cristo é resultado de um autêntico arrependimento. Quando proclamou as boas-vindas, Jesus advertiu seus seguidores a arrepender-se e crer no Evangelho. Portanto, o arrependimento e a fé caminham juntos, podendo dizer então que o arrependimento e a fé são dois aspectos essenciais à transformação de vida de quem deseja seguir a Cristo. Não existe nova criatura apenas por declaração ou confissão de fé, sem abandonar os velhos hábitos, né? A gente entende aqui no texto que o arrependimento e a fé são as duas faces da mesma moeda, que se chama conversão. É impossível ter fé em Jesus e não se arrepender dos pecados, assim como é impossível ter um arrependimento genuíno sem a fé de quem crê, né, no perdão de Deus. Jesus ele é muito claro lá em Marcos 1,15, quando ele diz: arrependei-vos e crê no Evangelho. Quer dizer, a gente precisa dessas duas metades, né? A gente precisa desses dois fatores: arrepender do que nós fizemos e crer no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a palavra de Deus, né? E aí a gente entende que o arrependimento ele vai preparar um terreno para que a fé comece a brotar dentro do nosso coração. Você lembra lá a parábola do semeador? A semente ela é boa. Ela é jogada em vários terrenos, mas as condições de alguns terrenos fazem ou com que ela não brote, ou com que ela brote e morra, ou com que as aves do céu arrebatem aquelas sementes. A semente é sempre boa, mas o terreno nem sempre está preparado. E o que é o terreno? O nosso coração. Se a nova criatura, ser nova criatura, né? É muito mais do que você colocar lá na bio do seu Instagram uma cruz, né? Ou a palavra cristão. Ou começar a ir na igreja nos domingos. Ser crente, ser renovado, é uma reconfiguração completa. O mundo vai continuar o mesmo, vai até piorar. As tentações, as mesmas que você tinha antes. Mas você agora mudou. Você é uma criatura diferente. A nova criatura não é alguém à prova de falhas ou à prova de erros, mas alguém que mesmo errando se sente mal com o próprio erro, porque agora a sua natureza clama por santidade. Segundo ponto,
em Cristo somos nova criatura. Diz assim, para o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo é nova criatura. Vive uma nova realidade e uma nova vida, que surge ao abandonarmos a antiga vida. Paulo afirma que aquele que está em Cristo é nova criatura, e isso é um divisor de águas na vida das pessoas. Estar em Cristo aparece diversas vezes nas cartas de Paulo e dá o entendimento de uma mudança tanto geográfica quanto espiritual. Se antes estávamos em Adão, sob pena de morte pela consumação do pecado, agora nós estamos em Cristo, salvo das penitências e com aquelas dívidas impagáveis que foram perdoadas na pessoa dele, né? Essa nova realidade, ela traz um rompimento com o passado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que antes tinha medo, agora tem coragem. Aquele que vivia em autodestruição, agora ajuda a outros com novos começos. Eu separei uma frase aqui do pregador chinês, Watchman Nee, que diz o seguinte: Deus não conserta o homem velho, ele cria o homem novo. O cristianismo não é uma reforma, é uma ressurreição. 2.1 A transformação espiritual em Cristo. Diz assim: aceitar a Cristo resulta em uma renovação interior. A pessoa passa a ser participante da natureza divina, que é alinhada aos propósitos de Deus. Isso significa abandonar os erros do passado e viver como quem deseja se tornar semelhante a Jesus Cristo. Paulo se referiu a esta profunda transformação ao dizer que tudo se fez novo. Agora, o convertido é apresentado a um viver diferente do que manteve até então, inclusive recebendo um novo coração e um novo espírito. O Senhor não o trata conforme foi o seu passado, semelhante ao pai ao receber o filho que tinha saído de casa, que estava perdido, e foi encontrado, e estava morto, e voltou à vida. Entenda uma coisa, aceitar a Cristo, né? Aquele apelo que é comum no final dos cultos, né? É algo que é tradicional aqui no Brasil. Em muitos países, a expressão receber a Cristo como Salvador é mais comum, vamos colocar assim. Ou quem crê no que foi pregado, ou ainda quem quer confessar a Jesus como Salvador. Porque o embasamento é que é Deus quem aceita o homem, e não o contrário. Ezequiel, ele antecipa a realidade quando ele profetiza a troca, né? Quando ele fala do coração de pedra por um coração de carne. É o texto que está lá em Ezequiel 36, 26, aqui no nosso slide. Aceitar a Jesus, então, não é apenas aderir a um novo código de conduta moral, mas é receber uma nova sensibilidade espiritual, literalmente uma nova vida, um novo destino, uma nova direção. A única coisa que vai permanecer mesmo é o seu CEP, o seu CPF e o seu RG, tá? O Espírito Santo, ele passa agora a habitar dentro daquele crente, né? Fazendo com que ele se torne participante da natureza divina. Se antes ele era insensível a Deus, homem de dura cerviz, como Paulo era, agora torna-se maleável e receptivo. Essa renovação faz com que Deus não nos trate mais como escravos do nosso erro. Você lembra lá do filho pródigo, inclusive é citado aqui no final do slide? Ele, depois de gastar o dinheiro dele, ficar pobre, comer lá com os porcos as bolotas, ele se lembra que o pai tinha muitos empregados e ele retorna para ser tratado como um daqueles empregados, como um daqueles escravos. No entanto, o pai recebe ele com um anel, com sandálias, uma festa, a transformação que é feita na nossa vida, ela vai nos tirar do banco dos réus e vai nos colocar na posição de filhos amados, de filhos do rei. Tá bom? 2.2 A conversão e a fé. Jesus anunciou o reino de Deus, chamando-nos à conversão e a crer no Evangelho para nos libertar dos pecados. Em Cristo, recebemos o perdão e a identidade de filhos de Deus. Essa realidade provoca mudanças verdadeiras e definitivas na vida dos convertidos.
dos que perseveram na obediência ao Evangelho. Portanto, o novo nascimento é marcado pela conversão e fé em Cristo, que se entregou na cruz, para que pudéssemos nascer de novo. Gente, sempre quando a gente vê a relação entre pai e filho, a gente nota semelhanças visuais, né? Também semelhanças comportamentais. Não tem como você ser chamado para ser uma nova criatura, para ser chamado como filho de Deus com um comportamento de opositor, comportamento de filho do capeta, né? A salvação, ela vai envolver uma resposta humana a uma iniciativa de Deus. Essa resposta acontece em dois movimentos que são simultâneos: conversão e fé. Enquanto a conversão, ela é uma volta a 180 graus, ou seja, dar as costas, né, para a direção que se tinha, a fé, ela é o ato de ter como alvo a Cristo, né, tendo ele como único e suficiente Salvador. Não basta abandonar o erro, tem que fazer o certo, tem que preencher o vazio com a verdade do Evangelho. Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não passar por esse processo. Ou seja, é uma etapa fundamental, tá? 2.3. Viver no mundo como nova criatura. A transformação em Cristo impacta o dia a dia, refletindo-se em ações, escolhas e relacionamentos que glorificam a Deus e testemunham a nova vida. Jesus entra no coração do pecador e opera muitas mudanças, inclusive no modo de pensar e agir. É como se aquela pessoa morresse, mas nascesse de novo para viver uma nova identidade e realidade. O novo convertido experimenta essa mudança pela graça de Cristo Jesus. Sendo assim, não alcançamos a salvação por mérito pessoal, mas pela fé em Jesus, o único que pode nos salvar. Não tem nenhum embasamento bíblico para que, após a conversão, você desate com as suas amizades, saia do seu emprego ou se isole do mundo. Muito pelo contrário, o Senhor, ele conta com a sua mão de obra para evangelizar nesses lugares. E também ser um testemunho vivo, né, do que ele fez e continuará fazendo na sua vida. A gente vive num mundo, mas nós não somos como o mundo, somos diferentes. Andamos na direção contrária, andamos na contramão do mundo. Jesus ora ao Pai pedindo: não peço os que tire do mundo, mas que os livre do mal. Viver numa situação, numa sociedade que é corrompida pelo pecado é o teste final da nossa fé. Nós devemos agora, com o auxílio do Espírito Santo, transbordar num estilo de vida que vai contrastar com a cultura do reino de Deus. Não somos salvos pelas boas obras, mas salvos para boas obras. Aqui eu quero mostrar para vocês uma frase de Billy Graham que diz o seguinte: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Nada mais eficaz do que pregar com a própria vida. Às vezes a gente consegue pregar sem falar uma única palavra, apenas com nossos atos e atitudes. Terceiro tópico: a nova vida em Cristo. A mensagem do Evangelho proporciona o encontro real com o Filho de Deus. Assim, quem vivia em pecado agora experimenta uma vida de consagração a Deus, como resultado do novo nascimento, a partir da ação da Palavra de Deus e do Espírito Santo. A mensagem do Evangelho, ela não é sobre gente ruim virando gente boa, mas é sobre pessoas mortas que agora estão recebendo vida. Mais uma vez, voltando ali ao diálogo de Nicodemos, Jesus vai deixar claro que ser ou ter uma bagagem teológica não era suficiente. A nova vida, ela é uma consagração prática, contínua e diária. Quem recebe nova vida agora não consegue mais se sentir confortável na prática do pecado. João diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é isso? Significa que o crente não peca? Peca sim,
né? Mas não é algo constante, não é algo consentido, não é algo frequente. E quando ocorre a confissão e o arrependimento do pecado, né, ele é perdoado. E aí o pecado, ele não é um caminho do qual você passa sempre por ali. Ele se torna um acidente de percurso. 3.1. A nova identidade em Cristo. A nova vida em Cristo começa com a transformação da identidade, uma vez que somos reconciliados com Deus. Recebemos uma nova natureza espiritual e somos chamados a viver como filhos amados. Passamos a andar e concordar com a palavra de Deus sobre o senhorio de Cristo. O viver em Cristo é marcado pela diferença em relação à vida dos que não querem se render ao senhorio de Cristo e decidem continuar andando segundo seus próprios pensamentos e desejos. O ser humano por si só, ele passa a vida buscando identidade ou identificação com alguma coisa, né? Seja com estilo de vida, seja com gírias, com roupas, com amigos, ambientes, etc. O mundo diz para você olhar para dentro de si e descobrir quem você é. Mas o Evangelho, ele diz para você olhar para Cristo e descobrir quem você foi criado para ser, né? A nova identidade em Cristo, ela não é uma construção social ou psicológica, é uma declaração do próprio Senhor, uma declaração do próprio Deus. Deixamos de ser pessoas baseadas nas nossas ações para ser quem somos nele, na figura de Cristo, filhos amados, eleitos e também perdoados. Essa mudança, ela é tão forte que ela traz uma estabilidade que é emocional e também espiritual. Você já reparou que no enterro, o descrente ele sempre se questiona, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? O crente, ele sente a dor? Sente, porque ele não se torna uma figura de ferro, né? Mas ele sabe que esse é o rumo, esse é o caminho que as coisas devem tomar, né? A gente precisa ter um encontro com o nosso Criador. E ele sabe que o momento, o dia dele também vai chegar. E ele vive hoje se preparando para esse grande dia. Apesar das lutas e das batalhas que o crente enfrenta, mesmo num cenário desfavorável, o crente ele se agarra na confiança no Senhor, mesmo sem nada físico para que ele possa segurar. O descrente, ele se desespera. Ele tem ali um quadro clínico de forte abatimento, onde muitos consideram a possibilidade de atentar contra a própria vida, que não tem atitudes sem pensar. O crente, né, no caso, ele não toma uma atitude sem pensar, sem antes conversar, ter aquele diálogo com Deus. O descrente não. Ele muitas vezes vai considerar uma válvula de escape. Vou atentar contra a minha própria vida, né? Às vezes até num ato reflexo, sem pensar. Tá? 3.2. Caminhar em santidade de propósito. Viver em Cristo significa buscar uma vida de santidade, guiada pelo Espírito Santo, alinhando nossas ações e escolhas aos propósitos de Deus para refletir na glória do mundo. Abandonar o pecado, portanto, é a evidência de uma vida transformada pelo poder de Deus. Com isso, passamos a caminhar em santidade e propósito, segundo a vontade de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, o homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja extinto e não mais sejamos escravos do pecado. Viver em santidade é passar pelos caminhos que se passava sempre, fazer o que se fazia sempre, falar com quem se falava sempre, só que agora com uma nova postura, né? Não é uma lista do que você pode ou não pode fazer. O próprio Jesus fala que ele é livre para tudo, mas nem tudo convém ele fazer. Além da santidade, a nossa vida passa a ter um propósito. Muita gente se pega pensando, qual é o meu objetivo de vida? Para que eu existo? E biblicamente a resposta é clara. A gente vive e nós fomos criados para glorificar a Deus com a nossa existência e também para as boas obras. Quando Paulo fala, vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim, ele está dizendo que a sua agenda, que os seus sonhos e que as suas missões foram substituídas pelas de Cristo. Você não inventa o seu propósito de vida, você descobre enquanto você caminha com Cristo. E aí essa aqui é uma dica fundamental. Às vezes você não sabe, mas na sua caminhada com Cristo, você vai descobrir. Para terminar, 3.3 diz assim: comunhão e missão na comunidade. A nova vida em Cristo integra a comunidade de fé na qual compartilhamos o amor de Deus, servimos uns aos outros e cumprimos a missão de proclamar o Evangelho. Devido à obediência dos que amam ao Senhor, são muitos os testemunhos de irmãos que aceitaram a Cristo como Salvador e, a partir daí, tiveram suas vidas transformadas ao abandonar vícios e comportamentos nocivos a si mesmo, as suas famílias e a sociedade geral. Meus queridos, aqui a gente tem um ponto conflitante. Muitos aceitam o sacrifício de Cristo em favor da sua vida, têm a fé no Senhor, têm o comportamento mudado juntamente através dos seus atos, né? Pregam com a própria vida, mas não querem viver em comunidade. Acham que frequentar a igreja é perder tempo. Alguns dizem que assistem pela internet, fazem oferta pelo Pix, mas não querem estar numa igreja por 2 horinhas, né? Não existe cristão de carreira solo. Não existe membro fora de um corpo que funcione. Não existe proteção de ovelha fora do bando, entre outros tantos exemplos que a gente poderia dar aqui para justificar estar junto desta comunidade, estar junto do corpo, né, que é a igreja. Nós precisamos estar nos cultos porque a gente sente sede daquilo que Deus tem a nos falar. E também a gente quer oferecer a melhor adoração em forma de culto para Ele. Também porque nós crescemos em comunidade, né? Nós somos cuidados, cuidamos de outros, vivemos para abençoar e ser abençoado por outros. Investimos no nosso tempo, nossa mão de obra, dando uma palavra, exortando, alinhando, etc. Né? A gente precisa do corpo de Cristo, que, como eu disse, é a igreja, para viver e crescer de maneira saudável. Além da comunhão, a gente tem uma missão que é coletiva, que é levar o Evangelho, é fazer o nome de Cristo conhecido através da nossa pregação, através do nosso testemunho e pela mudança que Ele operou em nós, tá bom? Meus queridos, terminamos essa nossa revista Promete. Tema também muito interessante, comentarista, eu vou falar na próxima revista, eu vou até ler aqui. Quem é o comentarista dessa revista é o pastor Eliel Araújo de Alencar, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, está aqui a minha revista. Esse mês atrasou um pouco, mas chegou, graças a Deus. Eu vou ficando por aqui, vou pedir mais uma vez para que você inscreva-se nesse canal se você ainda não está inscrito, deixa o like, ajuda a gente a crescer, ativa o sininho para você não perder nada. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem, se o Senhor assim permitir. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau.